Eles transformaram um deserto, sem plantar uma única árvore, nenhuma muda, nenhuma semente, só silêncio, vento e memória. Durante décadas, a Etiópia foi tratada como um símbolo do fracasso humano diante da natureza. Um país onde o chão rachava antes da chuva cair, onde rios viravam poeira e a esperança era medida em sacos de grãos doados. Nos anos 80, o mundo inteiro assistiu estarrecido à fome que matou mais de 1 milhão de pessoas. Crianças com olhos fundos, barrigas inchadas e um céu que prometia tempestade, mas só entregava calor seco e mais silêncio. Olhando de fora, parecia o fim. Um território condenado, um erro geológico irreversível, e ainda assim, ali, no meio do pó, havia algo, um resto de raiz, uma memória enterrada no solo. Algo que ninguém viu. Até que alguém ouviu. Não foi uma ONG estrangeira, não foi um plano multibilionário, foi uma ideia simples, radical e ridiculamente eficaz. Em vez de plantar árvores, eles deixaram que elas voltassem por conta própria. E o mais impressionante? Funcionou. Antes de virar deserto, a Etiópia era verde. Montanhas cobertas por florestas densas, vales cortados por rios caudalosos, nascentes que jorravam o ano inteiro. Povos antigos chamavam essa terra de o Jardim da África. Mais de 60% do país era mata fechada. Hoje, essa imagem parece delírio, mas não é lenda. Está nos registros, está nas memórias dos mais velhos. Eles se lembram da sombra das árvores, do som dos riachos, do solo que se despedaçava fácil só com as mãos de tão fértil. Então o que deu errado? Nada aconteceu de repente. O colapso chegou devagar, como cupim em madeira antiga. Primeiro vieram as guerras, depois a pressão da agricultura, a lenha, a expansão de cidades, a lógica do mais espaço, mais produção. Árvores viraram carvão, colinas viraram campos, rios viraram fendas secas, e a chuva parou de cair. Ou melhor, ela ainda caía, mas o solo, sem raízes para segurá-la, não conseguia mais absorver nada. A água escorria rápido, levando a terra junto, e a cada estação, menos plantio, mais poeira, mais fome. No início dos anos 1980, a floresta havia quase desaparecido. Restava menos de 3% da cobertura original. Um país inteiro afundando na própria erosão. O solo estava morto, a terra vazia, e as pessoas famintas. Só que, enterrado sob esse fracasso todo, ainda havia um detalhe que ninguém percebeu. O solo não tinha esquecido como viver. A solução surpreendente. O que parecia ser o fim era só uma pausa. Em meio à devastação, algo estranho começou a acontecer. Não nos gabinetes do governo, nem em laboratórios estrangeiros, mas nas colinas silenciosas, onde o pó ainda cobria os pés dos agricultores. Eles voltaram a caminhar pelos mesmos caminhos dos avós. E começaram a fazer uma pergunta ousada. E se a gente tentar de novo, mas de outro jeito? Não com tratores, não com mudas, com memória. A resposta veio de um lugar improvável, um australiano chamado Tony Rinaldo, que, em plena África, durante uma seca brutal, percebeu uma coisa absurda. O que todo mundo chamava de arbusto seco era, na verdade, uma árvore viva tentando voltar, cortada 1000 vezes, pisoteada por animais, mas viva. A raiz ainda estava lá, firme, escondida, esperando. Tony não inventou uma técnica. Ele revelou uma que já existia sob nossos pés. FMNR, Regeneração Natural Gerida por Agricultores. Nome complicado para uma ideia simples. Corte os galhos fracos, proteja os brotos certos, e o resto, a natureza faz sozinha. Enquanto isso, nas aldeias da Etiópia, os moradores também estavam fazendo outra revolução. Eles pararam de correr atrás da água e começaram a trazê-la de volta. Com pás, enxadas e muito esforço, escavaram terraços nas encostas, cavaram trincheiras para desacelerar a chuva, levantaram muros de pedra em riachos secos para que a água parasse de fugir. Sem engenheiros, sem máquinas, só gente e rocha. E mais um detalhe, cercaram as áreas mais degradadas para impedir o gado de pastar. Um sacrifício pesado. Imagina carregar capim nas costas por quilômetros, todo dia, só para alimentar seu boi. Mas eles fizeram isso, porque entenderam que, se a terra não respirasse, nada mais iria crescer. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Resultados insanos. No começo, era só um fiapo de verde,
Um arbusto aqui, um capim ali, pequenas manchas de vida tentando furar o chão rachado. Meses depois, vieram os insetos, depois os pássaros. E então, o som que ninguém ouvia há anos. Água correndo. Vales inteiros voltaram a respirar. Aqueles terraços esculpidos à mão, degraus de pedra na encosta, se tornaram escadas para a chuva descer devagar, ficar, infiltrar. Riachos que antes cortavam a terra como cicatrizes secas, agora serpenteavam entre gramíneas e árvores. E não era milagre, era estratégia. Em Rumbo, uma das regiões mais devastadas, 13 nascentes haviam secado, mortas. Hoje, 6 delas correm o ano inteiro. Água fria, limpa, brotando do mesmo chão que um dia não dava nem poeira. Sem bomba, sem perfuração, sem encanamento, só árvores de volta ao seu lugar. E tem mais. Mais de 43 mil hectares restaurados. Mais de 90 milhões de toneladas de terra movidas, no braço. 500 mil pessoas se alimentando de terras que antes não valiam nem uma pá. A produtividade aumentou em 85% das plantações. A renda de 3 em cada 4 famílias subiu. E o mais insano? Nada foi plantado. Essas árvores, essas florestas, elas voltaram sozinhas. O que era deserto, lembrou que já foi floresta e decidiu crescer de novo. Uma manhã, depois de anos de espera, um fio d'água brotou do chão. Ninguém comemorou com fogos. Ninguém fez discurso. Uma mulher se abaixou, levou a mão à nascente e chorou. Era a mesma colina onde ela, na infância, via as mães do vilarejo carregarem potes cheios até a casa. O mesmo lugar onde, por décadas, só havia poeira e silêncio. A água voltou, e com ela, a vida voltou a se organizar. Crianças pararam de caminhar horas para buscar balde. Mulheres voltaram a plantar perto de casa. Homens deixaram de migrar atrás de sustento. E a floresta, aquela que nunca foi embora de verdade, levantou-se devagar. É impossível ver esse renascimento e não sentir algo no peito. Porque o que aconteceu na Etiópia não foi apenas técnico ou ecológico, foi espiritual. Foi uma lembrança coletiva de que a Terra não desiste se a gente parar de desistir dela. Num mundo onde tudo grita urgência, onde o normal é cavar, destruir, acelerar, eles escolheram escutar, esperar, reaprender. E o resultado? Milhares de árvores onde ninguém plantou, rios onde só havia marcas, esperança onde o mundo já tinha virado o rosto. Se até um deserto consegue lembrar como se vive, o que mais está só esperando a gente calar, para ouvir